Oi, gente! Começando mais um Vitrine Saúde e Beleza. Hoje eu tenho o prazer de estar com a doutora Lucila, obstetra e ginecologista, e com o doutor Marcos Vinícius, que ele é obstetra também e mastologista. Doutor Marcos, fala um pouquinho de você, por que você escolheu sua profissão, sua parceria com a doutora Lucila. Eu queria saber um pouquinho de vocês. Bom, é uma delícia estar aqui com você nesse momento tão especial e com a doutora Lucila, que é uma referência para mim. Bom, a minha primeira formação, eu sou fisioterapeuta. Olha. E trabalhei muitos anos com reabilitação oncológica, minha primeira formação e a minha primeira especialidade. Eu trabalhava no HUB e prestava serviço no Centro de Oncologia lá do HUB. E comecei uma pesquisa com o taping, hoje tão famoso, que todo mundo tem colocado no intraoperatório. E fui aplicar o taping no pós-operatório imediato das pacientes com câncer de mama que faziam mastectomia e avaliar se tinha algum benefício. Nisso eu me apaixono pela mastologia e falei, eu quero fazer isso, eu quero operar e quero cuidar dessas mulheres também, né, do ponto de vista médico, não só da reabilitação. E aí começou a minha jornada, fui fazer medicina, e aí fui parando a vida para voltar a estudar e fazer faculdade. Medicina, dedicação total, né? Total, é. Já era casado. Já era casado. Aí tem que avisar a esposa. Ela tem que deixar. Começar, né, doutor? Inclusive, esse foi um combinado muito importante na minha casa, porque todo o discurso, né, e toda a mudança de vida, né, era em função da mastologia. E aí nós combinamos tudo, ela entrou nesse projeto comigo de corpo, alma e tudo mais. E outros projetos ficaram para depois, as filhas que vieram só depois em função disso. E fomos para fazer medicina para ser mastologista. E aí no final da faculdade, eu tinha que, quando eu passei na residência, eu tinha que escolher a residência de ginecologia e obstetrícia ou de cirurgia geral, que é a base para a gente ser mastologista, que é a subespecialidade. E aí escolhi ginecologia e obstetrícia, porque eu achava que tinha mais relação com a mastologia e queria esse cuidado e esse olhar com a mulher. E acabei passando no HMIB por sorte ou providência divina. Com certeza. E aí foi quando eu conheci a doutora Lucila. E nesse meio caminho, como diz a minha esposa, Deus tem umas coisas, né? Porque leva ele para o serviço que mais tem obstetrícia na veia. Não, e ele operava comigo, né, na época da residência. Eu, Marcos, você tem tanto jeito para ser obstetra. Ele, não, doutora, eu vou ser mastologista. Firme na convicção dele. Bem da convicção dele. Eu sempre falava, Marcos, mas você tem um jeito, você é jeitoso, você é bom de conversar com as pacientes e tal, é paciente. E ele, não. Vou fazer mastologia. E na medicina tem disso, né? Sempre tem ali o seu professor, enfim, quem está ali na sua residência te ajudando, ele tem esse olho clínico, né? Para falar, você tem jeito para cirurgião, enfim, sua mão é firme, não tem disso? Sim, sempre uma indicação? Eu acho que eu falo que todo mundo nasce com habilidade, né? Nós temos mais facilidades com um dom, com uma situação ou outra. E eu acho que quem tem muita experiência e está nesse ambiente, ele olha, né, para o outro e fala, gente, ele pode até escolher outra coisa, mas que esse caminho aqui, ele pode optar ou não. E eu me lembro até na enfermaria de alto risco, ela passava com a gente alguns dias da enfermaria, nos orientando e nos direcionando, e ela falava, Marcos, você tem certeza? Aí eu falei, doutor, eu tenho absoluto, eu nasci para ser mastologista. E aí, nesse sentido, eu fui andando com a residência de ginecologia até o dia que eu, no finalzinho, me olhei e falei, não sei se eu quero ser mastologista, acho que eu quero ser obstetra. E aí é uma grande paixão, e aí precisei desconstruir isso com tudo, enfim, e com a minha esposa, e aí vamos lá, de novo, renegociar, né, todo o trajeto, vamos refazer rota. E aí, nesse sentido, fiquei na dúvida de fazer masto ou não, e aí falei, não, já estou até aqui, vamos fazer masto, porque é uma subespecialidade que complementa também, né? Com certeza. Mas a obstetrícia ganhou meu coração, assim, 90%. E aí, acabei fazendo a prova e passei, falei, esse também era um sinal, falei, se eu fizer e passar, a gente faz. E aí, fiz mastologia, é uma grande paixão. E a minha esposa sempre falava muito sobre isso. Ela falou, você lembra da nossa dificuldade dentro da mastologia, com a mama puerperal, com a dificuldade com a amamentação, que nós sofremos muito, e não tinha ninguém para nos auxiliar que entendesse dessa mama da forma com que a gente precisou. Ela falou, e esse talvez seja o seu nicho, já que você gosta tanto de obstetrícia, talvez é a junção da obstetrícia com a mastologia, que tem tudo a ver, justamente. E na época eu falava, claro que não, a mastologia é câncer, a oncologia, porque realmente, né, grande parte da mastologia é a parte do câncer.
E aí, no transcorrer da residência de mastro, eu falo que eu fui batizado com a mastologia voltada para a puérpera, né, para a mama puerperal. Porque eu me lembro que a minha primeira paciente era um abscesso de mama com necrose da mama, parte da mama. Era um caso super atípico e muito diferente. Ela estava amamentando, fez um processo infeccioso, formou um abscesso e esse abscesso fez a morte do tecido. Grande parte da mama, ela perdeu mais da metade da mama em função desse abscesso. Aí olha a importância da obstetrícia com a mastologia, com a mastologia, né? de ter esse olhar, né? Eu falei, então, a hora que eu entrei... Porque senão, quando você falar, olha, vou te mandar para um mastologista. Não, você cuidou da sua paciente que estava tendo um problema, não precisou indicar para outro médico especialista, que era a sua especialidade também. Justamente, porque na residência a gente fica muito envolvido com o câncer, né? A mastologia puerperal, a mama puerperal, ela fica muito menor, vem muito menos casos do que o objetivo normal, final, né? Não é o mais comum. Normal. Aí eu falei, que a mastite é até normal, mas... Isso, o abscesso e as complicações maiores, não. As complicações da mastite, inclusive a doutora Lucila falou no outro programa, eu não sabia que mastite de repetição poderia ser um sinal de câncer também. Sim. E daí que a gente falou do Dr. Marcos Vinícius, que ele vinha aqui, né, para falar sobre isso. O fator inflamatório, ele está relacionado com a carcinogênese, né, com a formação do tumor. Então, o excesso de inflamação, apesar da amamentação ser um fator protetor, se eu tenho muitas infecções também. Por que, doutor, que dá isso? A mastite? A mastite ela é uma relação... Primeiro, por causa de algum trauma nessa mama relacionada com a amamentação. Então, se a gente não tem uma adaptação boa da pega da boquinha do bebê com a mama, a gente acaba abrindo uma porta para a entrada de bactérias. A outra grande questão é a congestão, o excesso de leite. Então, isso acontece principalmente em mulheres que produzem mais leite. Porque eu tive com 8 meses mastite. Isso. Doutora Lucila, eu tô com mastite. Ela, Ingrid, normal. Mas agora, com 8 meses... E você sabe que eu falo muito isso no consultório. Não tem tempo, porque a gente acha que a mastite é só lá no início. Só perto. Eu não tive. Isso. E aí a gente se perde, porque lá com 8 meses, a gente às vezes já não tem uma relação tão próxima mais com o nosso obstetra. Então, de novo, a gente... mas eu tenho, né, doutora Lucila? Eu tenho até hoje. É maravilhosa, né? Meu filho tá com 16, minha filha com 14, eu tenho até hoje. É isso. E ela tá lá também. É isso. Já levei ela, tá lá. É isso que é importante. Eu falo que a ginecologia e a obstetrícia tem esse lugar. Nós cuidamos da família, né? Isso. Então, nós não cuidamos de um momento específico ou de uma doença específica. Mas a maioria doutor. Eu falo assim porque eu tenho essa relação muito com ela, que eu amo ela, mas... a maioria tem um filho e, enfim, vai para pediatra, né? É ginecologista só. E esse é o perfil dela, né? Por isso que eu admiro tanto dentro dessa relação aí da época da residência e até hoje, como profissional, ela é meu referencial. Então, a mastologia... Então, a mastite, ela está relacionada... Não tem regra, né? Não tem uma regra específica, ou com a congestão, ou com a obstrução, né? Eu produzi um leite, ele não saiu, e aí o leite parado, ele infecta, né? Ele vira meio de cultura para as bactérias, ou se a gente realmente teve uma lesão e teve uma porta de entrada para as bactérias que, mesmo não tendo problema... Bactéria. Tem a ver com bactéria. Não é por causa de limpeza, porque realmente machucou, feriu, enfim, que é normal também. E são bactérias boas da pele. Só que quando ela entra e fica dentro dos ductos... Como se fosse parada junto com o leite, isso. Então, imagina que eu falo que a mama é igual um cacho de uva, né? Ele tem os ductos e lá no finalzinho, a bolsinha onde produz o leite. Então, essa bactéria, ela vai ganhando espaço, vai colonizando, vai ficando. Eu falo que elas juntam as mãozinhas e formam um círculo ali dentro e proliferam e crescem. E tem meio de comida, né? Tem um meio que alimenta elas. Proteico, né? Gordura que alimenta a bactéria. Que a mama tem muita gordura, Isso. Por isso que a gente fala que ordenhar essa mama, esvaziar essa mama é um fator de proteção. Porque quanto menos leite parado, guardado, menos chance eu tenho dessas bactérias crescerem, se proliferarem. E o tratamento para mastite, na hora que tem, mesmo a gente estando amamentando, é o quê, doutor? É antibiótico? É antibiótico. A gente fala assim, de 48 horas, 24 a 48 horas, se a gente conseguiu resolver o fator causal, se eu esvaziei bem essa mama, se a gente usou um anti-inflamatório, se diminuiu o edema, eu não obrigatoriamente preciso de antibiótico. Passou de sintomas de 48 horas, essa mama já tem um grau de proliferação, de crescimento de bactérias grande, e aí eu vou precisar entrar com antibiótico. Febrão, aquele febre que treme. Isso, calafrio, dor articular, dor no retroocular, né, atrás do olho. Eu falo que parece muito sintomas
da dengue. A paciente tem muito desconforto, muita dor muscular. Moleza, astenia, fraqueza. E vai para o pronto-socorro, muitas vezes, o colega que está lá no plantão nem sempre atenta para a amamentação. Sim. Principalmente quando é tardia, porque a gente pressupõe que está tudo bem. Mas esse processo que a gente chama de engurgitamento, de enchimento, da mama estar sempre cheia, que é o fator principal de risco para a mastite. A gente trata com antibióticos, os antibióticos eles não fazem mal para o bebê, não tem problema, não vão passar para o leite, né? Essa é a grande pergunta das pacientes. Porque meu endereço, falei, Lucila, mas Ana Luísa, pode dar. É sossegado. Saía para o estudo, não podia parar, né? Porque senão... Justamente, por quê? Porque se eu parar, eu vou piorar essa infecção e pode formar o abscesso, que é uma complicação pior, né? Que aí a gente precisa fazer drenagem. Acabou. E a grande questão é o que eu falo nessa época, a gente precisa ter um profissional. Procurar seu médico imediatamente, Imediatamente, né? E um profissional que saiba, né? Que tenha experiência com isso. Por isso que a gente fala que a nossa formação da mastologia hoje tem se preocupado mais com as outras doenças da mama, as doenças benignas da mama, que não só o câncer. Porque isso também é uma função do mastologista, né? Que nós somos o médico responsável pelo cuidado de todo esse órgão que é a mama. Então, tanto do câncer quanto a maioria dos mastologistas, a gente tem que atentar também, que eles não gostam muito da puérpera, da mama puerperal. Eles têm essa visão mais voltada para o câncer, né? Igual o Marco falou. Então, hoje a gente conta nos dedos, né, Marcos, os mastologistas que a gente indicaria para acompanhar uma mama de uma puérpera com mastite. Até porque hoje, recente, né? Acho que mas por que, doutora, essa resistência? Por que do mastologista e não querer tratar isso? Não é nem querer, eu acho que é não saber. Conhecimento mesmo. Ele prefere... Porque ele está tão acostumado a só ver doenças malignas, né? E que ele esquece dessa parte benigna, que é muito comum, e que tem a ver mais com a parte puerperal, e que às vezes ele não sabe, não é que ele não gosta, talvez ele não saiba como acompanhar, isso, exatamente. Não sente segurança. Não sente segurança no tratamento. E há 15 anos atrás, para entrar na subespecialidade, também foi aprovado como cirurgião. Então, hoje, para o mastologista ser mastologista, ele primeiro tem que ter feito uma residência de ginecologia ou de cirurgia geral. Quando a gente pega esse mastologista que de base é cirurgião, ele está acostumado com o abdômen, né? Talvez ele nunca tenha visto uma mama puerperal. Apesar de já ter visto vários abscessos, né? Abdominais, pélvicos, mas a mama não. E a mama puerperal menos ainda. Então, eu falo que isso veio também... contribuindo para a formação desse mastologista mais distante. Cultural, não é? Da mastologia, porque ele não precisa associar a obstetrícia, né? Não precisa, e ele é cirurgião, então o obstetra não, ele passou pela formação toda, né, o ginecologista e obstetra, e ele decidiu depois só ser mastologista. Então, ele faz a residência e ele pode ou não continuar sendo ginecologista e obstetra ou só ser mastologista. Habitualmente, ele quer isso também, ele quer migrar para a mama oncológica, para o câncer. E aí ele também, a demanda, o aprendizado, os congressos, cada vez mais focado nos tratamentos, que é realmente uma parte complexa da mastologia, a parte oncológica. E aí acaba que não entra o estudo ou aprofundamento para a mama puerperal. E o que a gente estava conversando antes de começar o programa, gente, é que o Dr. Marcos estava explicando que o câncer de mama, o médico não consegue ver, é só através de exames, né? Isso. Doutor, que inclusive já perguntaram para mim, doutora Lucila, com quantos anos começa a prevenção não é prevenção de câncer, mas de gente que tem histórico familiar de câncer. Elas me perguntaram com quantos anos começa, qual o tipo de exame que é o ideal para descobrir, que é diferente do colo do útero que vocês veem, né? Isso. Ali a lesão, e a mama não tem como só olhar, saber se a pessoa está doente ou não. Quando a gente fala sobre a prevenção do câncer de mama, que na verdade é um rastreio precoce, o que a gente quer, né? A gente quer achar uma lesão muito pequena o mais rápido possível, porque isso impacta no tipo de tratamento e isso impacta também até na sobrevida dessa paciente. É um termo que eu nem gosto muito de usar, né? Mas eu falo vida livre de doença, né? Então, o quanto essa paciente vai ter uma expectativa maior, 10, 20 anos, livre de doença, tem uma relação direta com o diagnóstico, quando ele foi feito e com o tamanho dessa doença, ou quanto ela também é diferenciada ou tem doença à distância que a gente chama de metástase. Nesse sentido, a gente, de maneira protocolar, o exame de rastreio da mama é a mamografia.
e que a gente deve pedir a partir dos ideal, 40. né? É o ideal, a partir dos 40 anos de idade. Então, esse é o preconizado pelas sociedades brasileiras de mastologia, e é o que a gente vê também na prática, né? A gente associa. E da onde tirou isso? De evidência, de pesquisa. Então, os trabalhos todos mostram que essa é a janela de oportunidade, né? Quando a gente fala de janela, é o momento oportuno, onde é benéfico fazer o exame, onde ele realmente vai me dar a chance de fazer uma avaliação dessa imagem de forma correta e não vai me expor ao risco de ter um falso positivo, né? De uma imagem ou de uma nota que a gente dá para... Numa ecografia de mama pode dar, por exemplo... Isso. Parecer um nódulo e às vezes não é, e só a mamografia que vai dar aquela certeza. Existem lesões como microcalcificações, que é um acúmulo ali de cálcio, por exemplo, no tecido, que é um preditor de câncer que só a mamografia vai ver. Então, o ultrassom não vai. Por isso que a gente fala que os outros exames, o ultrassom e a ressonância de mama, eles são complementares. Eu vou pedi-los também, se necessário. Se necessário, quando a gente fizer o exame físico e achou que ele é duvidoso, eu tenho uma impressão diferente naquele exame físico, e aí eu quero complementar esta avaliação com o ultrassom ou a ressonância. Ou veio uma mamografia que também me deixou na dúvida, ou que tem um BIRADS, que é a nota que a gente dá, né, de preocupação para o exame, e eu posso complementar isso com a ressonância e com o ultrassom. Também, a paciente que tem prótese, é válido complementar, por exemplo, com a ressonância, porque é um padrão ouro para avaliação dessa mama. Então, a gente tem uma variação muito grande dependendo da característica daquela paciente, do perfil socioeconômico, porque hoje a gente sabe que... A mamografia é difícil, quem não tem plano rede pública é um horror. O acesso... E a ecografia... Resolve? É um pouco mais... Então, não resolve, porque ela não é o exame de rastreio, ela só complementa. Então, muitas vezes, uma ecografia vai ver um tipo de lesão e, na verdade, o que aquela paciente tem é outro, como a microcalcificação que não vai ser vista. Então, confunde. E a gente tem que ter esse cuidado no consultório, nem para prescrever a mais e nem para prescrever a menos. Isso quando a gente fala de pacientes de baixo risco. Quando a gente está falando de pacientes de alto risco, familiar, então que aquela paciente ela tem um risco aumentado, aí o rastreio vai mudar dependendo do familiar que teve a doença, qual foi a idade, qual o tipo de tumor que ela teve, se ele foi menos rápido ou mais rápido, e aí a gente então propõe para essa mulher um rastreio precoce. A mamografia ela ainda entra, mas eu preciso complementar, porque se essa mulher for abaixo de 40 anos, a mamografia passa a não ser tão sensível. Por quê? Porque eu tenho muito tecido mamário. É o que eu sempre falo no consultório e brinco com as pacientes. Eu falo que uma paciente jovem, que tem muito estrogênio ainda, a glândula mamária é muito volumosa. É um X-tudo, eu brinco, né? Então, tem tudo ali. Entre um pão e outro, tem uma infinidade de coisas. E quando a gente aperta esse X-tudo e tenta espalhar ele, que é na mamografia, né? Que a gente não enxerga nada, só sobreposição. E aí vem uma imagem que a gente vai ter suspensão. E eu vou falar, gente, ó, parece um nódulo, mas na verdade é só acúmulo dos caixinhos de uva, né? Porque ficaram empilhados e parece uma imagem nodular, mas não é. É claro que um bom radiologista, um bom laudo, né? Isso faz diferença, mas ainda assim é uma mama que pode dar falsos positivos. Então, eu preciso complementar nessa mama mais jovem com ultrassom e com a ressonância nas pacientes de alto risco. Que são as que têm genética familiar. Que têm histórico familiar. Pode ter, que também não é... Não é uma obrigação. Ou naquelas pacientes que sabidamente já são mutadas, né? Que existe algum grau de mutação ali do material genético e que precisam de um olhar mais aprofundado. Doutor, eu queria falar também com você sobre, que é no meu caso, na verdade, eu quero que a gente esclareça. Minha mãe teve câncer, ela morreu de câncer de mama, deu metástase, né? No fim foi o fígado. A doutora Lucila acompanhou todo o processo de doença dela. E a parte hormonal, que é uma das perguntas também que eu quero te fazer. Depois eu te faço aquela da pessoa que está menstruando 2 vezes por mês, o que ela, né, pode ser menopausa, enfim. Para mim, no pós, quando eu entrar na pré-menopausa ou na menopausa, eu vou poder usar hormônio? Essa parte hormonal que a gente está falando tanto, de câncer de mama, Aí eu queria que você esclarecesse isso, porque eu não sou alto risco, né, doutor Marcos, mas... Você não entra como um risco moderado. Eu acho que aí a gente tem que avaliar, né, custo-benefício, ver também se você quer fazer ou não quer fazer. Se você tem alguma contraindicação na execução dos seus exames de usar ou não hormônio, né?
O hormônio é benéfico para algumas coisas, mas para algumas pacientes que são grupo de risco para câncer de mama... Eu não quero não, doutora, eu só quero entender e passar para quem tem essa dúvida também, mas porque essa avaliação ela é pessoal, depende do tipo de câncer que teve, se tem a ver com a parte genética, ou seja, se você tem mais risco de ter ou não, né, Marcos? Isso. Eu acho que tem a ver também com você, né, nos seus exames de rastreio, como é que você vem acompanhando. Se mesmo assim a gente, na verdade, tem pacientes que a gente vê que às vezes não tem nada, que não teria nenhuma contraindicação ao uso, mas tem a história familiar. E tem algumas delas que mesmo com a história familiar, elas estão com tantos sintomas que às vezes é benéfico para ela usar um pouco de hormônio. Isso que eu ia te perguntar, porque aí tem ressecamento, exatamente, né? Tem todo um... Então, eu acho que a gente tem que fazer essa avaliação tem um calorão, de uma forma pessoal, né, Marcos? Não tem uma regra. Não existe uma regra, é pessoal. Né? Assim, o que acontece? Eu acho que a gente também, dentro da mastologia, é um pouco de negligência, talvez, pelo medo, né? Da exposição hormonal, e a gente, obviamente, não é um medo... Não, e a maioria dos mastologistas, Marco, fala assim... Você não pode usar hormônio de jeito nenhum. Por quê? Eu falo isso, é um medo infundado? Não, tem evidência que mostra pra gente que aumenta risco. Eu morro de medo, doutor. Mas não aumenta... Eu quase tô dando ela, calma, você tá longe ainda de estar na menopausa. Mas quando a gente olha os trabalhos, ele não é um aumento de risco que vou tirar você de 10% da população normal e vou levar você para 30%. É um aumento do risco. Quando a gente deixa isso muito claro para vocês, isso também, e para o colega que é o ginecologista, porque eu, como mastologista, não vou fazer. Isso é a competência, mesmo sendo ginecologista, sim, né? Geralmente e a gente não gosta por causa disso, por causa do risco. Mas eu preciso explicar que o risco existe. O problema é que a gente hoje, como a gente negligenciou muito isso... As pessoas têm muito medo, né? E como a gente negligenciou, não tem outras pesquisas. Então, a gente não evoluiu muito nisso. Então, a gente continua com aquela pesquisa um pouco mais antiga, que mostra pra gente esse risco aumentado. Mas é isso, aumentou 2%, aumentou 5%, né? É risco aumentado? Ninguém quer trabalhar com ele. Mas a gente está esquecendo também que se eu avaliar essa paciente e perceber que ela tem um muito baixo risco, e que isso impacta muito na qualidade de vida dela, por que não? Por que não fazer isso com... A menopausa é um terror para as mulheres, isso, né? A menopausa é muito ruim. Então, a gente oferecer qualidade de vida com segurança, é claro que a gente precisa abrir essa mesa, esse leque ali e ver todo o histórico familiar. Então, hoje, quando a paciente vem para mim, que o colega me mandou para a gente fazer essa avaliação da mama e eu dar a devolutiva para ele, isso que a doutora Lucila falou, depende muito. Então, na verdade, vocês têm uma parceria nisso. A doutora Lucila te manda avaliar e você devolve para ela cuidar da parte hormonal. Sim, essa mais ou menos assim que funciona, né? Sim, Vocês trabalham em equipe mesmo. Até porque as pacientes que têm história de câncer de mama na família, principalmente irmã e mães, elas já acompanham com mastologista. Né? Elas vão no ginecologista para fazer os outros exames, né? Check-up e tal, anual, mas elas já acompanham com mastologista. Então, muitas delas já vêm com aquela coisa assim, eu não posso usar hormônio. Mas eu estou tão mal, será que eu não posso mesmo? Aí é que a gente tem que fazer essa avaliação. Existem os paliativos, doutora Lucila, assim? Existem medicamentos fitoterápicos, existem algumas que funciona medicações. Também nessa parte da menopausa, dos sintomas. Ajudam. Não são tão efetivos quanto como o hormônio, mas ajudam. Por exemplo, por muito tempo não se usou o hormônio via vaginal, né? Que ele é específico para tratar o ressecamento vaginal. Sim. Na verdade, a síndrome gênito-urinária, que a gente chama, né? Porque ele tem impacto também na uretra ali. Porque a paciente, na menopausa, ela tem muito desconforto gênito-urinário. Tem infecção urinária de repetição, candidíase de repetição. O ressecamento é muito ruim depois de uma relação sexual quando a gente não tem uma lubrificação adequada, né? Faz microfissuras, então é muito desconfortável. Pensar que aquele momento que é para ser muito prazeroso, ele fica sofrido. Tanto durante quanto pós. Então, também a gente tinha isso, assim, posso usar estrogênio de jeito nenhum. E hoje a gente já viu evidências que mostram pra gente que o estrogênio tópico, que não vai ter circulação sistêmica efetiva e que eu posso usar para melhorar, que é o específico vaginal, uma pomadinha vaginal, que melhora muito. Então, vai depender muito do sintoma e da necessidade. Se esse sintoma é mais sistêmico, eu vou precisar de uma reposição hormonal sistêmica e a gente vai discutir isso, custo-benefício. Isso é muito importante dentro do cuidado e da saúde das nossas pacientes. E não são todas as pacientes também que têm sintomas. Tem paciente que simplesmente... Que passa, né? Quando vê... Tomara que eu seja plena, assim. Meses sem sentir, não estou sem menstruar e não sinto nada.
Então, não existe uma regra, ela realmente é individual. E a gente fala isso, né? A gente tem que ter cuidado com o manejo. Também o que a gente tem visto por aí, nas redes sociais e de outros colegas, é que existe também uma prescrição indiscriminada. É uma receita de bolo, né? Isso é ruim. É o que a gente está falando, é personalizado. É personalizado. Vocês não podem chegar aí e usar qualquer remédio. Minha amiga está usando, usa também, não é, doutor? Justamente, porque né, doutor Lucila? Não é assim, né? Tem que ter cuidado, gente. Não, e vocês precisam se sentir hormônio, bem. né? É hormônio. E não só pensando no câncer, mas também tem outros impactos, né? Aumento de risco de trombose, aumento de evento cardiovascular. Então, então a gente tem o impacto desse hormônio em todo o organismo. Do mesmo jeito que eu quero o impacto dele positivo, né? Então, quando a gente está inserindo o hormônio, é para melhorar a qualidade de vida. Para a mulher se sentir, de novo, com uma boa vitalidade, bonita, melhorar a pele, cabelo. Vai ajudar em tudo? Vai. Mas é isso. Aquela que tem mais sintoma, a gente precisa ajudá-la. Eu tenho essa convicção hoje. E a gente vai ajudá-la dentro também do perfil possível que ela tem. Eu preciso avaliar essa paciente. Né? Se ela teve uma mutação genética, eu já tive pacientes assim, que veio porque falou, Marco, eu não consigo ficar sem reposição hormonal. Então, sabidamente, eu tenho um gene mutante, eu prefiro fazer a cirurgia para reduzir risco, para eu poder usar o hormônio. Mas qual cirurgia para reduzir risco? Aí a gente retira... Mastectomia. A gente tira todo o conteúdo. Seca toda a mama. Igual a Angelina Jolie. Isso, a história famosa. Ela fez, né? Ela tirou tudo, né? Eu também tenho algumas pacientes que fizeram. Mas o que é tirar tudo? Tira o ducto mamário? Tira todo tudo? O conteúdo. Tira a mama. Porque eu achava que agora que eu tirei, né? Que eu era doida por causa da minha mãe, de medo, eu tive que fazer a cirurgia, porque eu tinha uns pontos que viraram, que granularam, que nos meus exames falavam que era nódulo, e aí eu ia na doutora, eu chorava, ela, tira, Ingrid, tira. E aí acabou que realmente o médico tirou tudo, e eu achava que tinha tirado tudo. Não, ficaram os ductos mamários, então, na verdade, eu não tirei tudo. Que possa... você ficou com os ductos ainda. Então... Mas essas pessoas que às vezes fazem essas cirurgias, porque elas geneticamente sabem que tem um risco aumentado, elas fazem a mastectomia Tira mesmo, tudo, a mama toda. A mama toda. E reconstrói. E reconstrói. A gente pode fazer reconstrução imediata, então a gente então, pode na verdade, fazer. Eu não tirei. Fiquei triste agora. A gente, na verdade, essa é uma cirurgia, a gente chama de adenomastectomia, né? Ela é a cirurgia profilática, vamos dizer assim. É redutora de risco. Claro. Ela serve para pegar esse risco. Não quer dizer também que não vai ter, né? Isso. Não, e também o fato de ter a mutação genética não me garante que eu tenho. Esse é o grande problema. É acordar... Então, mas nem toda retirada quer dizer que a pessoa não terá? Isso. E nem quer dizer que ela, mesmo se ela não tirasse, que ela vai ter. Na verdade, porque ela fez uma prevenção. A gente sabe que tem a coisa genética, mas tem os fatores ambientais, né, externos. Porque quando a gente está falando do câncer, nós estamos falando de uma modificação de vários genes. Eu sempre falo isso no consultório, é como se a gente tivesse uma biblioteca com as fileiras, né, de antigamente. Sim. Hoje a gente tem bibliotecas virtuais, mas a biblioteca de antigamente, as fileiras, as prateleiras e os livros e a informação que está lá dentro. Então, quando eu chegava numa biblioteca, a bibliotecária ia me falar, o seu livro que você deseja está no corredor 2, ala azul, prateleira tal. Eu vou lá e pego o livro, abro ele e ele vai me dar uma informação. É assim com o nosso corpo. A nossa célula tem essas prateleiras que são os cromossomos e a gente tem dentro dele pedacinhos que têm informações. Então, a gente vai abrindo... Esse é o estudo genético. Isso, eu vou abrindo e vou vendo a função. Se eu olho ali e ele não está bom, eu sei que eu tive uma modificação e que pode causar, por exemplo, câncer de mama, de ovário, de pulmão, de estômago. Quando eu sei... Mas são chances... São chances aumentadas. Percentuais. Também não quer dizer que a pessoa terá. Ela tem exatamente. Ela uma tem predisposição. Sabidamente, porque nós não sabemos. Então, a gente está dentro de um risco aleatório. Essas pessoas não. Elas sabem que elas têm, né? Então, eu brinco, elas acordam de manhã e falam, será que vai ser hoje? Ai... Esse é o problema. Não vou fazer não, tá, doutora Lucila? Esse é o problema. Do medo de falar assim, quando vai ser? Porque eu sei que eu tenho, então em algum momento. Mas é para isso que, de novo, serve o rastreio. Mesmo você sabendo que você tem esse risco... Mas é tenso. É tenso. Então, por isso que essa paciente especificamente falou, eu quero tirar as mamas para eu não ter essa tensão. E para ela, por exemplo, do perfil genético dela, a gente optou por retirada dos ovários e do útero. Então, ela fez a profilaxia total. Doutora Lucila, acho que eu vou tirar logo tudo lá embaixo não, também. Calma, útero, não é assim. Eu já tô quase assim, doutor, não fiz nem o estudo genético, mas eu já tô quase... Pergunta pra ela, não, mas tem muitas pacientes que chegam e falam... E eu tô com mioma, e eu falei, doutora Lucila, tira. Quero fazer aquilo, quero tirar tudo, não serve pra mais nada. Mas eu
já te falei, não já, doutora Lucila? Eu tô com os meus, não dá pra gente tirar já tudo não, doutora Lucila? Ingrid, se acalma, Ingrid, pelo amor de Deus. Ingrid, sabe o que eu falo no consultório? Eu falo assim, quando a gente tem indicação de uma cirurgia, isso eu aprendi muito com a doutora Lucila também. A gente tem a indicação dessa cirurgia, ela é necessária. Se eu não fizer ela, vai acontecer algo muito pior do que fazê-la. Qualquer coisa que acontecer no seu pós-operatório, não existe o se. Aquela cicatriz que ficou esquisita. Não, mas eu precisava. Né? Tá doendo demais, se incomoda muito, para que eu fui inventar a cirurgia? Não, eu precisava. Quando a gente não tem convicção da cirurgia, tudo que acontecer em função dela, você vai falar, para que eu inventei? Eu fiz? Entendi. Entendeu? Entendi. Então, quando a gente tem convicção, o fato de ter operado, ele não me machuca em nenhuma circunstância. Tudo que não der muito certo... Né? Não é que não dá certo, porque a cirurgia tem as suas questões, né? Claro. O fato de ter uma aderência ali eu tenho alergia e eu não sabia. E quando eu fiz a cirurgia agora, me deu 2 feridas enormes de alergia a esparadrapo. Aí, tá vendo? Né? Aí você fala assim, pra que eu inventei de operar, né? E aí, quando eu tenho certeza que eu precisava... Mas eu não me arrependi, tô triste aqui, já vou remendar, mas eu não me arrependi, não. Então, é isso. Mas tem gente que se arrepende. Ai, meu Deus, pra que eu fui fazer isso? Ai, a doutora Lucila me falou tanto, eu insisti, obriguei ela a fazer e no fim agora eu tô arrependida. Não é só arrependida, ela fala assim, eu tenho cici, por que eu fiz agora? Por que eu não esperei? Né? Não tinha indicação absoluta. Quando a gente tem uma indicação absoluta, o processo de recuperação da cirurgia é muito tranquilo. E mesmo às vezes pacientes que têm indicação, tipo mioma, às vezes aqueles miomas enormes, que têm indicação cirúrgica, mas às vezes a paciente não quer fazer, eu também não opero. Eu falo, se ela está bem e tal, ela está convivendo com aquilo, eu sei que é benigno, eu só opero quando a paciente se conscientiza de que aquela cirurgia realmente vai ser benéfica para ela. Eu tinha uma paciente, eu operei ela agora no início do ano. Ela tinha prolapso uterino de 3º grau, ou seja, era tudo para fora. Mas ela não queria operar porque ela tinha medo, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Lá embaixo mesmo? Tudo lá embaixo. Sério? O útero, tudo saía. Ela não conseguia sentar. Nossa, e ela não queria? Aí, este ano... E ela acompanha comigo já tem 2 anos, com prolapso uterino. Meu Deus. Total. É muito ruim. Eu não sabia não, doutora, é muito ruim. Existia, não. Existe. Aí, esse ano, ela resolveu operar. Tá feliz da vida. Claro. E aí, agora ela, por que eu não fiz isso antes? Mas aí é o contrário. A pessoa tem que se querer, conscientizar sim. e tem que querer. Porque de entender a importância daquilo pro corpo. Porque tem cirurgias que, assim, não são por uma causa de uma doença que vai consumir a paciente, igual um câncer. É uma cirurgia opcional. E esse problema podia virar uma doença? Não necessariamente. Às vezes faz muitas só estético. É mais estético e funcional também, né? Sim. Então, a gente era muito hábito ter, intestinal, às vezes, urinário. É desconfortável, né? Porque tem as cirurgias que realmente a gente tem que fazer, porque senão a paciente vai correr risco. E tem as cirurgias que a gente indica, tem indicação, mas a paciente não quer fazer naquele momento. Aí tem que esperar o momento. Também tem que esperar o momento que a paciente se conscientiza. Porque você operar uma paciente sem ela ter convicção de que aquilo para ela vai ser bom, a gente também... Os cis aparecem. Os cis aparecem. E eu falo que mulher tem mania de arrumar culpa que não tem dos outros, para ela, né? Eu falo que é intrínseco do ser feminino, mas é em função daquilo que vocês foram criadas, né? De cuidado, de cuidar do outro. Então, vocês estão muito nesse lugar que não pode dar errado mesmo, né? A vida está relacionada com o cuidado de vocês. Da família, enfim, do trabalho, seja qual for o estilo de vida que você como mulher escolheu. Né? Isso é inerente, mas a gente costuma receber muito isso da sociedade, da gente mesmo, das nossas culturas, né? Assim, familiares, essa coisa da culpa. Então, é muito comum vocês se culparem por algo que vocês não têm culpa mesmo. Né? Então, é igual a cirurgia, não tem culpa. A cicatriz aqui não ficou boa, a alergia, não é culpa da gente. Mas quando a gente vai para esse processo com convicção, sabe? Ele é mais justo com vocês e com os sentimentos de vocês. E a chance de dar certo, E a chance vai dar certo. E porque alguma outra coisa, se der também, você não vai ficar se cobrando. Chateada, Nem tanto com cona, com sim. E quando você fala, podia ter feito antes, tá vendo? Mas era isso, porque não era o melhor momento. Certa, fez na hora certa. Exatamente. E a gente está muito nesse lugar mesmo, de orientar vocês, né? Ó, estamos aqui, a hora que precisa. Quanto dá pra gente fazer levar, assim, pode ser isso ou pode ser aquilo. Mas tem hora que a gente não pode deixar vocês escolherem, né, Marcos? É igual essas áreas, existe um momento que a escolha não dá mais para ser de vocês, ela tem que ser nossa, então, né? Foi decisivo, em dia agora, chega, bora.
Vamos. Porque expõe o risco mesmo, né? Quando então, a gente está dando a opção, você que sabe, é porque dá. A gente deixa, né? Doutor Marcos, eu tenho aqui 2 perguntas para você sobre até voltando a mastite, né? Vamos falar, eu adoro esse tema. Que, na verdade, a minha amiga ela não teve mastite, não. Ela teve, o que significa as células atípicas na biópsia da mama e quando dá esse resultado, se é preciso operar ou se na mamotomia, quando o médico consegue tirar o nódulo, mesmo assim precisa retirar, né? Fazer a cirurgia toda. Na verdade, assim, quando a gente avalia uma imagem, ou nodular ou não, que veio atipia, né? Uma outra questão importante é que nem sempre é nódulo. Pode ser microcalcificação, pode ser o que nós chamamos de distorção da imagem, né? Assimetria. Então, eu vejo uma imagem ali que me chamou a atenção e que dentro daquele score, que é a nota que nós damos, chamado BIRADS, ele me dá um risco aumentado. Então, eu preciso avaliar isso melhor. Ou eu vou complementar para realmente ver se esse risco é assim, ou a gente vai para a biópsia e aí vem o resultado dessa biópsia para a gente. Quando veio a biópsia, o resultado, se tem células que são atípicas, mesmo a lesão sendo benigna, como por exemplo fibroadenoma, que 70% dos nódulos de mama em mulheres jovens é fibroadenoma. Então, ok. Mas se ele vier com células atípicas, a gente já sabe que existe uma modificação. Então, que ela é uma célula chamada de precursora, ou seja, ela pode se transformar em câncer em algum momento. Mesmo ela sendo benigna, futuramente benigna. Pode acontecer. Isso. Quando ela vem, eu falo que eu desenho para as pacientes no consultório que a gente faz um murinho assim de células, né? São todas iguais. Então, eu sei que é um tijolinho e tá ali tudo igual. Isso é célula típica, ou seja, eu sei que é do peito, tem todas as características de peito e não tem nenhuma diferença, tá tudo normal. Só aumentou de quantidade, ou seja, eu botei muita célula empilhada uma em cima da outra, meu corpo só proliferou, aumentou o número de células. Mas quando eu vejo lá nesse murinho que no meio do caminho tem uma pedra, você fala, mas como assim, né? Era para ser tudo tijolo, não era para ser pedra. Aí a gente tem ali 10 pedras no meio do negócio, tá esquisito. São as células atípicas. São as células atípicas. Elas não são do mesmo tipo, elas não têm a mesma linhagem. Mudou. Por que mudou? Numa paciente principalmente jovem. Estranho. Então a gente sabe que isso é um risco aumentado. A gente deve retirar toda aquela lesão que foi vista na imagem e com margem. O que é que a gente chama de margem? É uma saia em volta com células típicas. Então, eu tenho que tirar com ela no centro. Os tijolos. Os tijolinhos e as pedrinhas e deixo só o tijolo em volta. Então, eu tenho que ter células normais envolvendo essa área da lesão. E aí, a gente tem que tirar. Então, aí eu preciso, né? Normalmente de uma cirurgia para tirar esse setor, esse pedaço lá da mama, né? Ou esse nódulo, se ele for um nódulo pequeno, ou a gente pode até na mamotomia, que é uma forma de fazer a biópsia, né, de coletar essas células. Os mamótomos hoje tiram lesões até grandes, em torno aí de 1,5 centímetro, vem a lesão inteira. Se o patologista me garantiu que em volta tem os tijolinhos saudáveis, está resolvido, não precisa reoperar. Aí só acompanhamento. Só acompanhamento semestral. Agora, 6 meses. 6 meses. Por 2 quanto anos. tempo? Por 2 anos. Se a gente não tirou, não tem convicção que veio células com a margem, essa saia em volta, aí precisamos ir para o centro cirúrgico e fazer uma cirurgia aberta mesmo, né? Eu vou fazer um corte, e vou tirar todo o tecido, o patologista vai estar lá do meu lado na sala, ele leva, avalia. Falou, não, tá tudo bem, pode fechar. E aí a gente então ele na hora mesmo da cirurgia, o patologista tá lá. Ele vai fazendo, ressecando ali, tirando um pedacinho e vai lá. Aqui tá ok. Não, aqui ainda tem célula ruim. Aí vai lá e vai tirando. É a mesma coisa do câncer quando dá nos linfos, né? Que vai tirando até... Eles também são atípicos quando tem câncer? Não, o linfonodo, quando tem câncer, ele tem células da mama. Eu lembro que a minha mãe tirou até o meio, sim. A gente tem as células da mama do câncer migraram para o linfonodo. Então, aquele câncer que era local, ele passou a não ser mais só no peito. Então, quando eu olho para o linfonodo, ele está clinicamente, né? É uma forma do exame. Apalpei, ele é duro, aumentou muito de tamanho, tem mais de um junto. Aí a gente faz a imagem, achou estranho, tem alterações sugestivas. Aí eu preciso retirar os linfonodos para a gente saber se tem realmente células cancerígenas lá ou não. Quando a gente faz a avaliação justamente com o patologista, ele abre e fala, não, Marco, aqui não tem nenhum. Acabou a cirurgia, pode parar. Tirei 3, está resolvido. O doutor Lucila sempre me pede, por conta da minha mãe, a ecografia de mama com extensão axilar. Não, axilar. Não é todo médico que pede. A médica
lá que eu fiz agora, ela falou, meu Deus, tinha que ter pedido com extensão axilar. Aí eu falei, doutora, mas é o médico, não foi a doutora Lucila, foi o meu... Foi o de cirurgião plástico, eu fui ver o meu silicone, né? Que eu tô com contratura, então eu vou ter que mexer, doutor Lucila. Vou ter que trocar. Depois a gente conversa fora das câmeras. Sobre esse assunto da prótese. Por quê? Eu falei, porque ele é cirurgião plástico, não é minha médica, então não vai pedir extensão axilar. Tem uma visão diferente, né? Os colegas cirurgiões plásticos hoje são muito cuidadosos também, né? Sim, não, ele é maravilhoso. Até por causa dessa questão da gente ter um achado incidental, que a gente chama, né? Você vai fazer ali preparo para cirurgia, achou uma imagem porque estranha. na verdade eu fui olhar o silicone, eu não fui fazer os meus exames que eu já tinha feito, doutora Lucila. Então, assim, realmente foi só para olhar mesmo a prótese. O grau de contratura, né? E inflamação que tem ali. Então, é isso. Aí, quando a gente faz a axila, do mesmo jeito, a gente avalia. Então, a retirada desses gânglios, ele é importante, tanto para o tratamento, quanto para o estadiamento, que nós chamamos, que é entender se essa doença é mais avançada, menos avançada. Então, ela pode ficar tranquila. Provavelmente, deve ter retirado tudo. Ela teve o ano passado, tirou tudo, ela tá bem Marco, agora. Eu queria te perguntar, a gente não falou isso antes, não. Mas, assim, então fala. É porque está muito na moda. Eu tenho recebido muito no consultório paciente com prescrição de gestrinona. O que os mastologistas acham da gestrinona? Primeiro, fala o que é gestrinona, doutor, para o pessoal saber. Vocês estão falando de forma porque técnica. Está na modinha. O que é gestrinona? A gestrinona é um hormônio que tem se utilizado também na terapia hormonal, né? Nessa que a gente chama de reposição hormonal, mas também tem sido hoje usado por mulheres jovens antes da menopausa. Como se fosse o hormônio da beleza, para melhorar. Para alta performance, que a gente chama. Porque ele realmente então, ele tá muito na moda. Melhora. Eu falo que é anabolizante. Feminino, assim, chique. Pra gente não falar que é anabolizante, né? Igual do homem que vai usar testosterona. Do chip da beleza? Dentro do chip da beleza tem ele. Ele é um dos componentes. E a gente... Quando Existe a gente fala, risco. A gestrinona, nós não gostamos dela do mesmo jeito que eu não gosto do... As pessoas não entendem isso, né? Querem ficar bonita e às vezes cria uma doença desnecessária, né? Eu exponho de novo ao risco. Porque não consulta o médico, não é? Não consulta e faz talvez muito jovem, um momento em que eu não preciso, né? Então, hoje, como também, eu falo que essa é uma seara de ninguém, quando a gente fala que a terapia hormonal hoje, né, o chip da beleza, hoje qualquer profissional que pode ali fazer um curso, é claro que tem aqueles profissionais que são sérios, que se especializaram, que estudaram, que estudam, que pesquisa. Mas que passa endócrino? Não. Tem todas as especialidades. Estão passando agora. Todas, não significa dizer que eu não possa... porque que isso ficou tão ruim. Isso é muito importante a gente deixar isso muito bem claro para o seu público. Isso. A primeira questão o chip da beleza virou esse lugar. Isso não é uma forma ruim. Também a gente não pode falar que o chip, ele é o problema. Não, é uma forma de entregar a terapia hormonal. Então, o chip, ele é bom, ele pode ser bom, né? A forma com que eu estou usando, o momento que eu estou usando e os tipos de hormônios que estão ali dentro também, e para quê é que é ruim. Então, eu quero que todo mundo entenda que é igual aquela cápsula de remédio que a gente abre. Já viu aquela que tem duas cores, que a gente pode abrir e sair o pozinho lá de dentro? O chip é igual aquela caixinha, né? Igual uma cápsula. Tá cheio de hormônio. Eu coloco hormônio lá dentro e coloco subcutâneo. Então, o chip só é um veículo. Igual eu posso tomar o remédio oral, posso tomar na veia, posso fazer um injetável no nariz, né? O colírio no olho. Então, é uma forma de disponibilizar aquela medicação para mim. Isso é bom. Então, é uma forma de terapia hormonal boa se eu souber colocar a dose correta, a quantidade de hormônios correto e que essa paciente tenha indicação. Então, a gestrinona veio por muito tempo como sendo esse hormônio legal, essa coisa, né? A gestrinona é boa, ela não tem efeito colateral. Então, e ela veio realmente, quando ela foi construída enquanto molécula, enquanto tecnologia, realmente com esse impacto. Só o que a gente começou a ver? Quanto mais eu uso, mais evidência eu tenho, mais eu estudo, mais eu avalio. Então, eu tenho essa prospecção grande, eu tenho o futuro da utilização. Uma coisa é a gente utilizar isso em laboratório, depois eu testei em humanos, está tudo liberado, é seguro, ok. Mas quando eu faço isso de maneira menor e controlada, dentro da universidade, dentro do hospital de pesquisa, é diferente de quando a população inteira se expõe. E aí a gente começa a ver que existem riscos individuais maiores. Então, ela saiu de uma grande princesa da Disney para virar a vilã
vilã. Então hoje ela não é essa maravilha toda. Doença. E isso ela está trazendo para algumas pacientes e para alguns grupos de pacientes. Para quem tem predisposição, ela não deve, ela não é bem indicada, médico, justamente. Né? Por exemplo, na endometriose, ela inicialmente também veio como um grande solucionador de problema e não foi isso tudo, não entregou isso tudo. Estava usando para endometriose? Usando para várias coisas, né? Para menorreia, né? Para ficar mais... E aí depende disso também, de quanto, em que momento que a gente está usando. Veja bem, eu sou aquela pessoa que não quero alarmar, né? Eu acho que tem muita gente assim já nas mídias. Porque a internet está atrapalhando muito a medicina. Mas eu acho que a gente precisa usar esse canal para mostrar isso. Assim, precisa. Nada é tudo muito bom e nada é tudo muito ruim. Tudo né? tem que ser com conscientização. Porque, na verdade, está sendo usado, igual a gente fala, muito receita de bolo. É igual para todo mundo. E não independente da faixa etária, independente do que é. Vai lá e faz igual. Isso daí é ruim, né? As coisas têm que ser individualizadas. E tem efeitos colaterais, né? Então, a gente... hormônio é hormônio, né, gente? Está mexendo com o corpo, não é brincadeira. E a gente esquece que as vias hormonais, elas também estão interligadas. Então, quando eu mexo com um hormônio... Pode estragar a outra, né? Eu tenho interfaces que são importantes no momento em que a gente não precisaria, né? Eu poderia tentar melhorar a sua performance de uma outra forma. É o que o doutor Lucila estava falando. Cada um tem os paliativos, não precisa ser esse hormônio específico para você. Então, a gestrinona, inicialmente, respondendo a Lucila, ela veio como esse hormônio que seria ia solucionar o nosso problema de risco, né? E a gente não tem essa segurança e não tem essa certeza para todo mundo, como ela veio, né? Então, Na verdade, doutor, eu acho que essa receita de bolo que o doutor fala nunca vai existir de nenhum remédio, de nenhum hormônio, de nada. Não. As pessoas têm que entender que cada um é cada um tem sua genética, carrega seus cromossomos, suas células. E não dá para generalizar. Não sei por que as pessoas acham que eu estou usando uma coisa, aí a doutora fala para o doutor Lucila, vai ser bom para ela. Por quê? Por que as pessoas pensam assim? E acontece muito isso, porque a gente também pode estar fora da porcentagem da pesquisa. A gente tem que lembrar que pesquisa científica ela serve para embasar para nos dar direção e para não fazer algo aleatório, porque a medicina, graças a Deus, evoluiu para isso, para a gente ter um norte. Mas lembra que toda pesquisa tem aquele grupo em que não fez efeito. O grupo de risco também, né? Não, a gente até seleciona, a gente tira tudo aquilo que pode alterar, porque eu quero que a pesquisa dê certo. Mas existe, sempre chance, a gente trabalha sempre com porcentagem. Então, quando eu peguei um protocolo, peguei um tratamento e apliquei para pesquisar para saber se ele é bom, ele vai me dizer assim, ele é bom e tantos por cento dele é bom. Então, nesse sentido, existe tantos por cento de alguém que não vai fazer ser efeito, bom. Então, que de pode novo, ser ruim. A própria pesquisa é individualizada, né? Ela também mostra que eu posso usar, mas observe, talvez o seu paciente não esteja no desenho ainda correto. Tem a margem de erro, né? Isso, a margem de erro. Ela vai entrar. E aí você começa a usar igual para todo mundo. Aí é que é ruim. Esse é o grande problema hoje. E aí impacta na gente, né? A doutora fala, porque hoje nós temos mulheres jovens usando muitos o chip da beleza, né? No sentido não do chip, mas dos hormônios que estão colocando ali dentro. Que não é só gestrinona, aí já tem outras coisas. Tem testosterona também, né? Tem ocitocina, tem muita coisa. E que isso impacta na fertilidade, por exemplo, né? Isso impacta... Aí depois o pessoal não sabe porque está engravidando, né, doutora Lucila? Vai lá chorar, né? Exatamente. E aí você vai perguntar qual é o histórico da pessoa, né, doutora Lucila? E tá aí, tomando hormônio desde os 20 anos, né? Exatamente. Aí chega nos 35, não consegue ter filho e não sabe por quê. Fica infértil? Pode? Pode dificultar o processo. Pode dificultar. Do mesmo jeito que o anabolizante para o homem vai diminuir a produção de espermatozoides se ele usa a longo prazo, né? Então, a gente pode ter uma desregulação hormonal que a gente precisa regular tudo isso para ela voltar a ovular do mesmo jeito. Porque quando a gente quer tentar ter filho, a gente acha que é assim, né? Para o método contraceptivo, me organizo, fico saudável, vou tentar esse ciclo, faz a continha e esse menino vem. E nem sempre ele vem. Não é bem assim. Não. Às vezes até mas uma grande maioria às vezes não é. Acertar de primeira é mais difícil, né? E outra coisa, Lucila, eu conheço casais que dizem que são os dois saudáveis, fizeram tratamentos, FIV, inseminação, tudo, e não conseguem engravidar. Por quê? Assim, tem um porquê ou também não tem? Existe isso mesmo? Existe. Dois serem... Deus não quer. Não, não sei. Mas existe. Existem pessoas que o esterileuta procura tudo, não acha problema nenhum em nenhum dos dois e realmente tem essa dificuldade de
Que foi uma amiga minha que falou que ela ficou 10 anos, ela foi para São Paulo, mas fez tudo. Mas acontece muito também, por exemplo, às vezes engravida, e aí o segundo relaxa porque fala que é difícil de engravidar, não teve dificuldade, teve que fazer FIV, teve que fazer alguma coisa, sim, e às vezes no puerpério acaba engravidando espontaneamente. Então, assim, até que ponto é físico, até que ponto é o emocional. Emocional também influencia, né? Muito também. Por isso que a gente sempre fala isso lá na clínica, sabe, Nídia? Assim, a equipe multiprofissional, ela está aí para nos ajudar como um todo, né? Por isso que a gente tem visto a acupuntura, por exemplo, nos ajudando muito. A acupuntura é uma que ajuda muito, né? Engravidar, né? A nutrição, melhorando os hábitos nutricionais, né? Tirando, eu acho que, de novo, a gente também tem uma era da moda, da coisa, né? De que o mercúrio, o cobalto, o zinco, né? Às vezes até o lubrificante vaginal, que usa às vezes na hora da relação, às vezes é um impeditivo também. Uma das coisas que a gente pergunta, usa algum lubrificante na hora da relação, tal. O lubrificante normal, aquele que compra em farmácia? Qualquer um, hidratante íntimo para a relação também pode ser um porque a gente pode ter um fator de sensibilidade desse sêmen, né? Que pode estar sendo exposto ali. Mas é muito multifatorial, então a gente precisa dessa equipe. Então, um bom nutricionista que não fique também colocando peso para você fazer uma dieta absurda, porque tem que tirar tudo. Mas aquilo que tem realmente, claro, baseado na evidência e tem relação e tranquilizar esse casal. Eu falo disso porque eu sou esse casal, né? Eu e minha esposa, nós tivemos o diagnóstico de infertilidade de causa desconhecida. A gente não tem diagnóstico, né? Então, é o que a gente chama de causa desconhecida. Eu pesquisei, não vejo nenhuma doença nesse casal e eles não conseguem de maneira natural. Então, a gente tentou tudo por muito tempo e não deu certo. E passamos para a fertilização. Fizemos fertilização e também deu muito certo. Então, a gente também não sabe explicar por quê. Então, na primeira transferência veio as minhas gêmeas. Talvez o tempo de tratamento que... talvez aquilo tudo para trás, né? Talvez a nossa tranquilidade em dizer assim, estamos nesse processo ok, né? Então, cada casal faz isso de uma forma, isso tem um impacto emocional em cada um. E tem muita gente também, que acontece muito no consultório, às vezes a gente procura tudo, parece que quando a pessoa vem para o médico, para fazer essa colocação, né, Marco, de que tem problema, quer uma ajuda, parece que quando joga o problema para o médico, eles relaxam. E existem muitos casais que às vezes vem na primeira consulta, a gente pede os exames, quando volta daí com os exames, já está grávida. Por quê? Porque tirou aquela coisa do peso, sim, o emocional, né? Do casal em relação a isso, falou, não, quem vai resolver para mim agora é a doutora, ou o doutor. E aí acaba engravidando. Muitos engravidam quando viajam de férias, porque aí pensam em outras coisas, também tira o foco, né? Não, a maioria é quando você parou de fazer cálculo, parou de fazer conta, é aí que dá certo. Assim, quando dá certo, né, a gente vê isso no consultório, que quando tirou esse fator emocional, ele tem um impacto muito grande. E é muito ruim. Eu falo assim, fazer sexo programado é muito horrível. Ruim, né? Eu me lembro exatamente disso, assim, hoje, vai lá, faz o exame. Né? Fiquei 2 anos, depois que eu pedi o primeiro, demorei 2 anos, e ele falava, não, se você vier desse jeito falando que é o dia, não funciona, não Ingrid, para com isso. Não, Ingrid, é assim, eu tava num plantão, a minha esposa eu tava assumindo o plantão, horrível. 7 horas da noite. Aí ela ligava. E a minha esposa me ligou, tô saindo do ultrassom, eu preciso que você vá em casa. Eu falei, mas como assim? Como é que eu vou fazer? Ela falou, eu falei, você quer que eu avise aqui? Vem aqui então, no hospital, né? Aí ela falou, mas como é que eu vou falar para o coleguinha? Eu vou ali namorar e já volto fazer o menino? Você segura as pontas aí para mim? Mas é isso. Loucura, é né? muito ruim, né? Então, muito ruim. E a gente perde a coisa gostosa do casal, né, do sexo ser aquela coisa. Eu acho que meu avô tinha falecido e aí eu relaxei e engravidei. Tava pensando em outra coisa. Tá é isso aí. Então a gente precisa... E a segunda veio no susto. E aí? Tá vendo? Eu achei que eu não ia engravidar, porque eu demorei. Isso. Enquanto eu tô amamentando, eu não menstruo, que também não tem nada a ver, mas eu provavelmente não ovulo. Eu parei de amamentar, nem deu tempo da doutora Lucila. 1 mês depois eu menstruei e engravidei. Aí eu falei, mas já, meu Deus, eu achei que ia demorar. Não é muito, é isso. É claro que tem pacientes que têm realmente disfunção, né? Nós estamos falando daquelas causas desconhecidas em que a gente não achou nada, né? E que talvez a questão emocional e o cuidado. E é isso que a doutora Lucila falou bem. De se sentir acolhido, de se sentir protegido, de estar disso, com alguém. Né, da clínica, do acolhimento, de escolher o médico. Isso eu escolhi ela por indicação, mas eu não largo ela por nada, porque pra mim ela é melhor, eu indico ela pra todo mundo, que pra mim é melhor. Aí agora você tem um marco de mastologista, que antes eu só conhecia o doutor Sérgio Zerbini, né, que foi da minha mãe, graças a Deus, não precisei. Excelente. Outra coisa, doutora Lucila,
Tem algum momento que você indica procurar um mastologista ou não? Só se aparece algum problema de suspeita de câncer de mama, enfim, não, uma geralmente mastite? quando tem algum exame alterado, um BIRADS mais suspeito, eu geralmente encaminho. Não, antes não, só assim, fez 40 anos, ou você precisa também... No meu caso, por exemplo. Só pela fator idade, ou como tem fator de risco, geralmente não. É porque isso era uma coisa, ainda bem que eu lembrei, que eu queria perguntar se... como vocês têm essa parceria e do ginecologista saber em que momento se precisa. Não, é só se realmente der algum exame alterado. Se der algum exame alterado, aí a gente geralmente encaminha. Passa pro mastologista. É porque o cuidado, eu falo que nós somos, né, enquanto ginecologista, nós somos o clínico da mulher. Nós somos aquele que é responsável por fazer prevenção e tratar algo que não complicou. Complicou, aí a gente encaminha para o subespecialista. Igual que se aparece alguma coisa na tireoide, vai para o endócrino, né? Aparece alguma coisa em algum outro órgão, vai para o subespecialista, né? A gente tem até uma área, uma parte que a gente consegue. Lá na clínica tem todos esses médicos, que a gente falou, que eu queria falar que vocês dois juntos, lá na clínica, né, com essa equipe multidisciplinar, que você já falou do nutricionista, doutor, e o resto, assim, dos outros médicos? Tem nutricionista, tem psicóloga, tem pediatra, né? Tem fisioterapeuta, fonoaudióloga, odontopediatra. Caramba, então tem toda a equipe para a mãe e para os bebês também. Para a mãe e para os bebês, isso. Quando a gente... Essa é uma ideia que a doutora Lucila tinha há muitos anos atrás. Eu me lembro na residência dela comentar comigo e falar... Marco, eu queria tanto cuidar. E essa é uma visão, né? Aquilo que a gente estava falando no início de admiração, assim, do perfil da doutora Lucila, de quem ela foi para mim, do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista humano, assim, né? Ela sempre foi o médico que eu queria ser, né? Eu queria ser bem sucedido do ponto de vista cirúrgico, de manualidade, quero aprender com ela como dar esse nó, né? Sim. Mas também aprendi muito com ela de como cuidar do outro, né? E esse é um olhar... E quando ela me falou isso, eu falei, doutora, eu penso a mesma coisa. E olha que eu nem sou formado ainda na residência, né? Nem estou atendendo. Mas é isso que a gente enxerga, que o puerpério, principalmente, ele é muito solitário, ele é muito angustiante. E quando a clínica veio, ela veio para isso, para esse suporte, para as famílias entenderem que lá nós temos o cuidado com a pré-concepção, com a concepção, com o cuidado durante toda a gestação e esse puerpério, né, para abraçar vocês. Então, nós fizemos uma sala de amamentação pensando nisso, né? Fofa. Pensando que seja um lugar confortável, acolhedor, que você possa amamentar independente de nenhum problema. E tá lá com a enfermeira Beth, né, doutora Lucila? Para ensinar a amamentar, né? É maravilhosa. Quem tem dificuldade com os bebês, viu, gente? Lá também tem isso, para ensinar a amamentar, que é difícil. É muito difícil. Eu sofri muito. Tive alergia no peito. Eu sou cheia de alergia e não lembrava, doutor. Meu peito abriu. Olha só, gente. Ai, meu Deus, eu dei uma penada. Mas eu passei. E foi bom. Não desisti. Isso. Foi bom por quê? Porque não teve nada mais complicado, né? Porque existe uma chance de ter quando a gente passa por todas essas questões. E tem uma consultora de amamentação muito boa. A Beth, eu falo que ela fez muita diferença. Quem me ensinou muito sobre o cuidado com a mama puerperal foi a Beth. Ela nos salvou muitas vezes lá em casa. Minha esposa teve 7 mastites na chegada das gêmeas, porque ela tinha uma produção excessiva de leite mesmo, né? Porque a gente queria que tivesse para alimentar as gêmeas. Então, nós amamentamos, eu falo nós, porque esse é o engajamento do homem também. O homem precisa entender esse lugar dele. Com certeza. Né? Então, a gente tem que estar ali. Se a gente pena com, imagina com dois. A gente tem que entender que essa mulher que amamenta, ela tá muito cansada, né? Que a amamentação, ela tem um desgaste físico. Eu falo que é igual fazer um treino de 50 minutos e um desgaste emocional, de saber que vai dar tudo certo, que o bebê mamou o suficiente, que está ganhando peso. Então, o parceiro, né, tem que estar ali junto e muito próximo, é um estresse para a família. E a Beth veio para trazer essa tranquilidade, de conseguir colocar no peito de forma adequada, de fazer uma ordenha. Me lembro muito disso. Ninguém conseguiu fazer ordenha sem a minha esposa chorar, a não ser a Beth. Então, a gente não abriu mão dela lá na clínica, né? Porque ela faz parte da nossa história e faz a diferença, né? Então, a gente pensou em oferecer todos esses profissionais para que também os nossos pacientes não precisassem sair procurando, né? Mesmo que a gente indicasse longe, né? A gente queria perto. Tem que falar de novo onde é a clínica, o Instagram de vocês, para o pessoal seguir, ver informação, né? E a gente, onde procurar ajuda. A gente tem publicado sempre, né, para trazer informações para vocês. A gente tem um curso bimestral de cuidados ali com recém-nascido e para as gestantes, que a gente chama de primeiro colo. Então, no sentido de acolher o bebê, né, quando nasceu, mas também desse colo que a gente dá enquanto obstetra para essas pacientes.
Então, nos sigam lá nas redes sociais e no nosso site, tem informações sobre a clínica. Qual que é, doutor? Estamos lá no Júlia Diné, no 4º andar, no bloco B. Né? O site e o arroba? O Instagram é Espaço MAB Brasília, BSB, na verdade. Espaço MAB BSB. Isso. E o seu Instagram? Meu Instagram, quase não uso meu Instagram, é mais o da MAB, mas o meu é DR Marco V Fernandes. E doutora Lucila? O meu é Lucila Nagata. Eu uso Lucila meu pessoal e profissional, é tudo misturado. Que eu vejo lá, que eu tava falando das indicações, enfim, das informações da doutora Lucila. Todo dia tem lá uma falando da clínica, ela fazendo ultrassom nas pacientes, que eu acho o máximo. Ginecologista lá na hora fazendo a consulta. É muito legal isso, né? Que tem, né, doutora Lucila? Mas eu faço ultrassom, assim, só se precisar. Para olhar o bebezinho e tal. Mas, assim, na clínica, e eu geralmente sempre indico também alguém da medicina fetal para acompanhar o bebê. Tem radiologista lá também. Eu sou a médica da mãe, da gestante, e tem o ultrassonografista especializado em medicina fetal. Lá também tem? Tem também, que vai olhar o bebê, que vai fazer o acompanhamento do bebê. Então faz tudo lá? Isso, o ultrassom na consulta de pré-natal é mais realmente assim para avaliar ouvir o coraçãozinho. O coração, avaliar um líquido amniótico. Eu até já falo, não vou medir, não vou pesar seu bebê, não é comigo. Aqui a gente vai dar uma olhadinha geral do só para tranquilizar do obstetra, para eu ver como é que está esse bebê e a mãe também. Mas a parte de avaliação de crescimento, se está ganhando peso, se tem as morfológicas, as específicas, né, elas são feitas com um especialista. Eu falo que a gente evoluiu em tecnologia, tem que ser usada, sim, né? Claro. A gente antigamente tinha um estetoscópio de pinar, que era quando a gente botava o ouvidinho, ainda no meu internato usei. Usei muito. Depois veio o sonar que não tinha o visor digital, só tinha o batimento que a gente só escutava e contava no relógio. Depois veio com o sonar com o sensor digital, então que a gente escuta e já vê o valor do batimento cardíaco do bebê. Nossa, que legal. E depois veio o ultrassom. E essa é uma tecnologia que a gente tem no consultório para vocês verem o bebê. É muito legal, né? Muito então, legal. Tem até o ultrassom portátil que você vê no celular. A gente tem também. Que legal! A gente usa no trabalho de parto para ver a descida desse bebê. Então, para dar mais tranquilidade, para que vocês fiquem mais seguros. Realmente a tecnologia está muito boa, né? Ajudou bastante os médicos. Demais. Né? Antigamente era tudo no escuro, né? Ajuda. Tinha que abrir a barriga para olhar, né? Não dava para ser... Então, hoje a gente consegue ver isso também, né? Então, assim, o fato da gente olhar esse líquido, viu que está diminuindo, então... não alguns sinais que a gente consegue ver, né? E que dá uma indicação clínica para a gente do que está acontecendo lá dentro. Até para se antecipar um parto, alguma coisa, né? Sim. Se está tudo bem, se... a gente tem um cantinho, assim, um mini spa também para vocês, para as pacientes, tanto na gestação quanto no pós-parto, para reduzir o edema. Então, a gente tem uma massoterapeuta, nós temos um aparelho mas que... tem tudo, então, lá. Temos. A gente não falou sobre não é um spa, é uma clínica completa. É um cantinho. É para atender a gestante, a puérpera e o bebezinho. Inclusive, os bebês lá são atendidos só até os 3 meses de idade, justamente para evitar o contato com aquelas crianças maiores, né? Que estão gripadas, que estão doentinhas, que vão para o pediatra só quando estão com algum problema. Então, até os 3 meses, justamente para evitar esse contato. Não, e o excesso também, né? Senão a clínica vai ficar super lotada, né? A gente tem uma rotatividade. Não, e que é mais seguro, né? Você pensar que ali é esse cuidado. Igual a gente fala, não sai, né? Aquela coisa da avó, né? Do puerpério ali, de resguardo. Então, a gente quer oferecer isso para vocês saberem que é um lugar seguro, que é um lugar onde você pode levar o seu bebê, que não vai ter o risco de ter uma criança ali de 3 anos tossindo, né? Claro. Né? Hoje, com o risco do número de eventos de bronquiolite aumentando demais. Então, a gente quer deixar esse lugar seguro e confortável e gostoso para as pacientes. Então, a gente... uma segunda casinha, assim, para ela se sentir acolhida em casa. Tanto que a gente fala, sair de casa no puerpério é difícil, mas é engraçado, as nossas pacientes gostam. Por quê? Porque elas chegam lá e é uma extensão da casa. Então, às vezes acaba a consulta, elas não vão embora. Não quer ir embora. Elas ficam lá, batem papo uma com a outra, vai lá para a salinha de amamentação, amamenta o bebê, troca a fraldinha e depois vai embora. Doutora Lucila, então seu sonho foi realizado, né? Foi sim. Que bom, fico muito feliz que você merece. E tem parte desse sonho que ainda precisa se realizar. O sonho dela é grande, então nós ainda tem projeto queremos... futuro, doutora Lucila? Vamos ver se eu vou ter coragem. Então a gente vai ter que marcar outro programa para falar dos projetos? Vamos, né? Vamos. Então, vamos não só falar, mas vamos concluí-los, né?
Eu queria agradecer, foi um prazer receber vocês dois aqui, de conhecimento, de informação. Nossa, foi bom demais. Acho que ainda está faltando assunto, vamos marcar outro para falar desses seus projetos aí, que eu tenho certeza que vão ser fantásticos e quero participar deles, viu? Tá Estamos certo. aqui aberto, espaço para vocês, tá? Eu que agradeço a oportunidade, foi uma honra estar com você nesse momento especial, nessa tarde gostosa, véspera de feriado, e falar de temas que são muito relevantes no sentido do cuidado, da beleza da mulher, né? Então, eu falo que quando a gente está falando de saúde, automaticamente a gente está falando de bem-estar e de beleza, né? Então, é tão importante a gente trazer informação, trazer consciência, eu falo que é ter referência de quem buscar e onde buscar. Não precisa ser a gente. Correta, né? Correta, não precisa ser a MAB, né? Sim, Obrigatoriamente, mas o que nós estamos dizendo é que busquem profissionais que tenham qualidade, tenham certificação, que tenham especialização para cuidar dessas mulheres. Então, é uma honra poder ter esse espaço aqui e estar com você nessa tarde. Foi uma delícia, foi muito gostoso e me sinto privilegiado. Muito obrigado pelo convite. Viu? Dr. Marcos. Eu também queria agradecer de novo, né? Segunda vez que eu estou aqui. Mas virei quantas vezes você me chamar. Vamos. Porque assim, que o assunto tá ficando interessante. Não, e saúde sempre tem muita coisa, muito assunto para se falar, né? Tanto da parte ginecológica, obstétrica, de mama, né? De tudo. Então, são vários assuntos e eu acho que a gente está aqui, como o Marco disse, como eu disse da outra vez que eu vim, é para esclarecer. Claro. E tirar essas coisas que a gente vê muito na internet de modismo, de coisas que todo mundo faz, aí eu quero fazer, será que é bom? Né? Então, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho dessas coisas, né? Fazer exame, né, doutora Lucila? Isso, fazer os exames. Para poder usar remédio, exatamente. Hormônio, e lembrar que vocês são pessoas individuais, né? Que não o que é bom para um, não é bom para outro. Né? Então, isso daí é importante as pessoas terem ciência, terem noção. Obrigada demais, viu? Adorei. Obrigada por mais um Vitrine de Saúde e Beleza. Estaremos aqui outras vezes com eles dois também, que os assuntos estão ficando bem interessantes. Clínica MAB, BSB, não é isso? Isso. Siga no Instagram, tem o site e qualquer coisa estamos aqui. Obrigada para os meus ouvintes. Até a próxima.